Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdeir Carvalho, desejando a todos aí uma excelente semana e é muito bom nós estarmos juntos sempre aqui com vocês, batendo esse bate-papo e trazendo muita informação. Informação falando da nossa rede União de Rádios, que está sempre com uma programação muito, mas muito boa, de segunda a sexta, sempre começando às 7 da manhã e vai até às 10 da noite, com uma excelente programação, um excelente time de comunicadores e também muita informação para você. Então é só você acessar a rede União de Rádios e também acessar o podcast da nossa rede União de Rádios no YouTube, porque ali tem sempre uma boa entrevista, tem sempre ali excelentes convidados que vão sempre aí trazer, agregar a você valores que vão fazer você estar sempre numa boa e de bem com a vida e também crescer. Então, isso é muito bom. Então, podcast da nossa rede União de Rádios, podcast, francamente, no nosso YouTube. Você também pode, estar sempre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, porque nós estamos sempre juntos. Bom, falando rapidinho aqui com vocês sobre essa confusão que está sendo aí a volta do Chaves, o Chaves volta, Chaves não volta. O SBT tinha anunciado que seria a começar dessa semana, às 6h30 da noite, Chaves e Chapolin, iria alterar a programação também noturna. Aí, essa semana, o SBT já lançou uma outra nota dizendo que, por enquanto, não vai ter alteração na grade de programação e o Chaves ainda não volta ao ar diariamente. E isso vem frustrando, logicamente, os seus fãs, os fãs dos seriados Chaves e Chapolin. E a gente também, que está sempre aí na cobertura, trazendo as informações, porque o brasileiro, ele gosta do Chaves, a gente percebe isso. Quando a gente faz as postagens falando sobre o Chaves, ou quando a gente supõe, ou fala, olha, vai ter realmente aí a estreia, vai ter a programação, o SBT vai fazer diariamente, as pessoas ficam contentes, comentam, vibram. E é muito triste quando você tem que trazer a informação depois que o SBT vem e faz ali uma nova postagem dizendo, uma nova informação, que o SBT ele não está no momento, como ele disse, que não está cancelando a exibição diárias dos seriados, e sim está adiando, está adiando até por um pedido das filiais, das outras praças. Então, no momento, o SBT, como disse, ele está só adiando a estreia do seriado Chaves, que vai passar a ser diário na parte das 6h30 da noite. Agora, o SBT está vivendo uma crise muito grande, tanto na audiência quanto financeiramente, tanto é que o SBT está promovendo muito corte, mas muitos cortes de funcionários e sempre ali naquela parte do alto escalão. O SBT está preservando os funcionários de menor orçamento, mas está fazendo demissão em massa ali naquela alta cúpula. Isso para poder preservar um pouco mais as pessoas que têm assim, que ganham menos, Então, quer dizer, mas a crise na audiência do SBT, a crise nessa programação, o SBT fez umas mudanças, mas não surtiu também efeito. Então, isso está levando todo esse imbróglio, toda essa confusão, todas essas incertezas. Porque nunca a diferença entre o segundo lugar, entre o SBT e a Record, nunca foi tão grande. Hoje o SBT, ele praticamente está brigando pelo terceiro lugar com a Bandeirante, que é a quarta emissora aí do país. O SBT está brigando hoje pela terceira posição, já que a segunda posição está sendo ocupada pela Rede Record, e a diferença hoje são mais de 2,5 pontos, mais de 2,5 pontos a diferença entre o SBT e a Record. Diferença que era de décimos, questões de décimos, O SBT fechava sempre ali no seu consolidado com 5, a Record também com 5, às vezes era 5,2, 5,1, 4 pontos. Mas não, agora o SBT fecha com 2,5, enquanto a Record está fechando com 5. Então, isso diariamente. Então, quer dizer, a diferença nunca foi tão gritante assim. Porque você tem, e aí lembrando que nos tempos áureos do SBT, o SBT brigava pela liderança vamos botar assim, com a Rede Globo, brigava pela liderança. Em alguns horários, o SBT brigava, principalmente na parte da manhã, na parte da tarde, o SBT brigava com a Rede Globo pela liderança. E hoje, com esses programas aí, de fofocas,
essas linhas de shows não vem dando certo no SBT. Tanto é que está sendo assim, derrotas acachapantes para a Rede Record de televisão, que não está sendo incomodada, a não ser nos finais de semana. Sábado e domingo, aí sim o SBT consegue ter êxito sobre a Rede Record de televisão. Mas diariamente a diferença ela está realmente gritante. Então, com isso, o SBT está cortando, né? Está promovendo demissões, porque está com um certo prejuízo financeiro, porque aí você tem a baixa audiência, né? Aí questões também de patrocínios, entrada de verbas, diminui bastante. Isso dificulta mais ainda, né, a emissora. Então, a emissora está estudando novos programas, né? E com isso tem como essa mola propulsora aí o Chaves, mas porque sabe que o Chaves é garantia, né, de audiência, e o SBT então trabalha com essa ideia de botar o Chaves novamente diariamente, porque ali nesse horário o SBT está levando de lavada, né, uma coça do Cidade Alerta, então para ver se consegue dar um bloqueio aí no Cidade Alerta. Então a situação está muito complicada no SBT. A gente tem que, essa semana, ficar observando para ver o que vai acontecer. Essas novelas também, né, que estão sendo repetidas aí na parte da manhã. Algumas novelas tá fechando com 2, 3 pontos. Quer dizer, é uma situação muito complicada mesmo para o SBT. Sendo que, como essas novelas elas são repetidas, já foram compradas, então elas não têm, né, gastos, como alguns programas que são aí diários, programas de linhas de shows, que tem gastos e está tendo aí um retorno ínfimo, não tá trazendo aquele retorno esperado para a emissora. Então, temos que aguardar, porque o SBT diz que o Chaves ele não foi cancelado e sim adiado, mas que em breve entrará na programação diária da emissora. Aqui fala Valdir Carvalho, desejando a todos uma excelente semana, cuide-se bem e a gente vai se ver numa próxima etapa. Forte abraço e até lá!